Olá, senhores, tudo certo? Estamos aí para o nosso segundo vídeo da parte 2 da nossa abordagem contingencial da administração. Pessoal, lembrando que nós estávamos falando no nosso vídeo anterior, na nossa aula passada, que o mercado ele vem se modificando, ele vem se reestruturando com estruturas organizacionais devido a grandes inovações e desenvolvimento tecnológico que nós não estávamos acostumados. E essas estruturas organizacionais às vezes trazem formas de vivência, estilos de vidas diferentes também. Imagina você, antigamente, como era feito o relacionamento. Hoje você tem o Tinder, tem vários aplicativos aí de relacionamento. Você às vezes nem encontra a pessoa fisicamente, só na hora que você vai marcar um encontro, às vezes você já sabe tudo da pessoa. Por quê? Porque você conseguiu marcar um encontro virtual, às vezes nem sempre é físico, e você já começa a conversar ali, a desenvolver um relacionamento com a pessoa. O tanto de amigos, né, que as pessoas têm hoje em dia por meio de redes sociais, que antigamente não tinha. Hoje você tem várias, qualquer indivíduo, às vezes, no maior anonimato possível, a pessoa faz um vídeo, faz um comentário, faz uma postagem, vira uma pessoa muito mais famosa do que às vezes um próprio famoso na internet. Então você tem estruturas sendo modificadas, não só da empresa, mas o convívio social por meio da evolução das ferramentas tecnológicas. Beleza, e agora a gente vai falar um pouco mais das abordagens dentro das organizações, e principalmente falando da Network Organization, ou seja, das empresas que vêm, das redes de empresas que vêm surgindo, sempre empresas interligadas, interconectadas entre si, onde os vários serviços, né, produção, engenharia, vendas, são todos separados, porém interligados por uma coordenação central. Pessoal, aqui é interessante nós falarmos dessa interligação, porque você pode ter uma multinacional com várias empresas não, vários áreas, vários departamentos espalhados ao longo do globo, como a gente vai mostrar no exemplo aqui. Porém, é uma empresa apenas, ela só está subdividida em setores, em áreas que estrategicamente para essas empresas é muito mais fácil estar em alguns determinados locais do globo, beleza? O trabalho essencial ele fica, olha, continue me acompanhando no seu slide aí, com a central e os periféricos são transferidos para alguém que possa fazer melhor e mais baratos. Vamos lá, exemplos, professor. O IFES, o principal do IFES é a educação. O IFES se preocupa em formar o aluno, dar a aula, repassar o conhecimento, serviços de limpezas, alimentação, jardinagem, construção fica a cargo de terceirizados. OLX, o que a OLX faz? A OLX ela é uma plataforma onde vários indivíduos, e aí seja quem for que tiver cadastrado, vai realizar um comércio, uma troca, uma venda, né, uma permuta, ou seja, vai realizar compra, ou seja, o OLX é somente a plataforma. A Americanas, professor, mas tudo que eu quero eu encontro na Americanas, né, nas lojas americanas. Então a Americana produz muito produto. A Americana é uma empresa de logística. Ela armazena os produtos e entrega. Então, as lojas americanas não produzem, ela armazena e entrega, ela faz o que ela sabe melhor, a divulgação, a comunicação, utiliza lá o seu site e faz a entrega dos produtos, porém ela não produz. É o fenômeno que nós chamamos na administração e aí é muito interessante, né, que você tenha esse fenômeno em mente, que é o fenômeno do outsourcing dentro da administração. Isso é muito importante, esse fenômeno do outsourcing, que nada mais é, faça suas anotações aí, do que a terceirização dos serviços. O outsourcing é, novamente repetindo, a terceirização dos serviços dentro da administração.
E como isso fica, professor? Olha, você tem uma companhia central e aí, digamos que essa companhia central ela vai se subdividir em alguns países aonde se acredita que nesses países tem-se uma melhor estrutura para determinados produtos ou determinada produção, determinado serviço. Vamos lá. A companhia de design dessa empresa ela fica na Itália, porque entende-se que o design italiano é melhor. A companhia de produção ela fica na Coreia e no Brasil, em outros países, e a companhia de distribuição e propaganda fica nos Estados Unidos. Esse daqui é um exemplo de uma empresa que tem o seu outsourcing espalhado ao longo do globo, ou seja, toda a terceirização. E aí, cada área, cada departamento, ele vai se adequar num país onde a legislação, o tipo de trabalho, a forma de especialização, que às vezes aquele país é conhecido, vai trabalhar. Beleza? Então isso depende de uma análise estratégica das empresas. E aí, pessoal, a gente entra na adocracia de Toffler, já falando de cara para você gravar, e é um resumo aí que fica muito mais fácil de você identificar. Adocracia é o contrário de burocracia. Novamente repetindo para você, anotar em adocracia é o contrário de burocracia. Ou seja, tudo que eu tenho de ideia de uma burocracia, e aí também pegando as disfunções da burocracia, a burocracia é totalmente diferente, ou seja, é um outro nível de abordagem. Então isso é mais para você, um macete para você pegar aí. Mas vamos lá, ao conceito específico de adocracia, uma sociedade muito mais dinâmica e flexível, aonde você pode adequar a sua empresa dentro da adocracia, ela pode se adequar a várias mudanças organizacionais ou de mercado que ocorram. Pessoal, um adendo aqui, a adocracia de Toffler é de 1972. Então, desde 72, já provavelmente bem antes, né, já se incomodava essa ideia da burocracia. Lembra que eu falo para vocês que burocracia, às vezes, logicamente, as disfunções da burocracia, elas incomodam demais, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, porque é muito difícil, às vezes, você conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, Toffler, já em 72, ele já criou um termo cunhado para combater essa burocracia, ou seja, mesmo antes de 72, a burocracia não era vista com bons olhos. Beleza? Continuando aí, são organizações inovadoras, temporárias, e olha a palavra aqui, ó, antiburocráticas, né, pessoal? Então aí você já tem uma ideia maior de que a adocracia ela vai ela vai contra, aliás, ou ela vai de encontro às burocracias. Então, são provavelmente organizações muito mais inovadoras e às vezes o que pode acontecer é as organizações serem temporárias. Professor, como assim? Como muda muito o ritmo, se a sua organização, a estrutura da sua empresa, ela está voltada somente à modinha, como a gente diz, pode ser que a modinha do mercado passe. Se a sua empresa não tem uma estrutura organizacional com uma base mais sólida, a modinha do mercado passou. O que aconteceu com a sua empresa? Ninguém mais precisa do seu produto ou do seu serviço. A mudança nos cargos ela se dá continuamente dentro da adocracia. Aqui é interessante nós notarmos que é o que acontece hoje, né, pessoal? Vocês vão ver que antigamente os pais de vocês, os avós de vocês, aposentavam entrava em determinada empresa lá na adolescência, na juventude, melhor dizendo, e ficavam nessa empresa até a sua aposentadoria. Morriam trabalhando numa empresa só. Morriam não, se aposentavam trabalhando numa empresa só. Hoje em dia é muito diferente. Assim, uma mudança, uma procura de cargos, porque até o perfil do profissional é muito dinâmico, juntamente com as empresas que mudam, são adaptáveis aos problemas
do ambiente. Então, estão em constante mudança. A hierarquia, eu coloco aqui para vocês que a hierarquia ela acaba entrando em colapso. Professor, explica isso um pouco melhor para a gente. Pessoal, o que é hierarquia em colapso? Eu estou falando aqui de sistemas organizacionais que eles não são estáticos, eles não são tão bem estruturados. E você tem o gerente que quer ser, né, acima do supervisor, só que às vezes o supervisor que está aqui embaixo tem mais conhecimento que o gerente. E aí, como é que faz, professor? E aí você tem um conflito aqui. Esse conflito, teoricamente, para a administração, ele é muito bom. Por quê? Porque ele tende a fazer com que os cargos, que os funcionários, eles cresçam mais dentro da organização, dentro da empresa. Porém, é um colapso porque essa hierarquia ela não pode ser estática. Então, ela pode ser mutável, ela deve ser mutável. E isso pode gerar, obviamente, muitos conflitos dentro das organizações. Beleza? Continuando aí. Aí nós começamos a discussão das organizações virtuais, né, pessoal? Na era digital você tem uma competitividade muito grande, porque as organizações são cada vez mais flexíveis, em constante mutação, e estão cada vez mais apostando no aparato tecnológico. Lembra que nós falamos que hoje o que domina o mercado é o imperativo tecnológico. Então as empresas estão cada vez mais se movimentando, se mobilizando para adquirir novas ferramentas tecnológicas. As empresas hoje não possuem fronteiras de tempo e espaço. Você pode abrir uma empresa em Caramuru, em Santa Maria de Itibá, e, consequentemente, com essa empresa alcançar o mundo por meio da internet. Então você não tem uma fronteira nem física, né? Uma limitação nem física, de espaço e nem de tempo. Porque a sua empresa você pode trabalhar 24 horas, você pode estar trabalhando de madrugada, não necessariamente em horário comercial. Isso é bom porque, logicamente, as organizações virtuais elas economizam muito com recursos físicos, prédios, instalações, e vários outros aparatos físicos aqui que a empresa não precisa, né, pagar aquele monte de funcionário, ter aquele monte de funcionário na loja. Você tem um ou dois atendentes virtuais, já satisfaz muito bem aí. E obviamente elas utilizam redes colaborativas. E essas redes colaborativas, pessoal, às vezes pode ser as redes sociais, porque elas tendem a ganhar mais competitividade ou afastar a competitividade por meio dali. Nós vimos a figura do digital influencer, que ele causa uma propaganda, ele causa uma divulgação dos seus produtos e serviços da empresa, da sua empresa, e ele consegue elevar a status que fisicamente você não conseguiria chegar. Você não conseguiria chegar a 40 mil pessoas, às vezes, fazendo uma propaganda. E, às vezes, na rede social, consegue. Por quê? Porque as pessoas estão constantemente, o dia inteiro, utilizando as redes sociais e seguindo esses digitais influencers. Beleza? Continuando aí, falando um pouco das organizações virtuais e das novas concepções, a gente tem um conceito de business que a gente já falou bastante aqui, os negócios virtuais, teletrabalho, trabalho remoto e home office, que é o que nós estamos fazendo muito hoje em dia. A EAD vindo com tudo, né, pessoal? Hoje você tem a EAD para praticamente tudo que você precisa de fazer a nível instrucional, de desenvolvimento de cursos. Web teleconferências, que é o meio que às vezes nós temos para conversar, para realizar algumas reuniões, nós professores, vocês alunos, por meio de teleconferências, e aí você tem o Google Meet, você tem várias outras ferramentas, realizar trabalhos, atividades escolares e principalmente hoje em dia, informação, hoje todo mundo tem acesso à informação porque está aqui, ó, está no smartphone, muito mais fácil. A grande questão é você conseguir filtrar essas informações, porque tem as fake news também muito complicadas
aí no processo, né, pessoal? Os cursos online, que a gente tem vários hoje em dia, professor, eu nunca consegui fazer um curso de Harvard. Tem um curso online para você e tem curso gratuito. Basta você saber procurar, você buscar. Só que o problema é que tem muita gente que não busca. A informação está ali, o curso está ali, está de bandeja. Você também precisa fazer por onde buscar, senão fica muito complicado. Porque você, às vezes, eu não estou buscando, porque aqui na minha região o pessoal não estuda, eu dou preferência às outras coisas. Aí, meu amigo, você é responsável pelo seu futuro profissional. Você não está fazendo? Pode ter certeza que tem muita gente fazendo, porque ninguém quer ficar desempregado. Todo mundo precisa de dinheiro, precisa de trabalhar. E, provavelmente, se você está fazendo um curso de administração numa instituição como o IFES e não procura se desenvolver, não procura se capacitar, fica muito complicado mesmo o seu futuro profissional. Beleza? Voltando aí. As redes sociais, que é o que eu falei que hoje é uma das coisas que mais faz diferença nessa comunicação, na divulgação de produtos e serviços. A rede social, pessoal, ela veio para elevar a um outro patamar o mercado. O mercado ele era de um determinado jeito, ele tinha uma determinada forma, tinha uma determinada configuração de sua estrutura. Porém, as redes sociais veio como um divisor de águas. Hoje em dia, as empresas que não sabem trabalhar com a rede social para sua organização, provavelmente elas estão fadadas ao fracasso. Beleza, senhores? Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Nós vamos parar por aqui, por enquanto, com a nossa parte 2 da abordagem contingencial da administração. Tenham todos bons estudos e até mais.